Vamos ler as nossas Bíblias. É uma leitura que nós estamos lendo alguns cultos, paramos, voltamos, mas eu quero mostrar para vocês uma questão do culto de domingo conectada a essa mensagem. Romanos capítulo 7. Nós tínhamos lido há pouco, eu preguei alguma coisa dessa mensagem, e aí estava sentado hoje lá em casa, peguei a mensagem para ler do começo de novo. E eu creio que é o que Deus nos deu aqui domingo. Romanos 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, estar-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. A lei matou o corpo de Cristo, então, por causa daquela morte, nós ficamos livres da lei para nós sermos de outro. Quem seria esse outro? Jesus. Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Amém. Podem se assentar. E eu quero tomar aqui algumas páginas da mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Na página 6, no parágrafo 20, está escrito assim: estou agradecido a Deus por estar vivendo nesse tempo das cenas finais da história deste mundo. Eu também estou, e você? Amém. Eu não sei. Se eu tivesse tido uma palavra para dizer antes da fundação do mundo, e se Deus tivesse me apresentado todo o seu programa e dissesse: eu quero que você pregue, e então em que era você gostaria de ir à terra para pregar? Eu teria escolhido esta era. Pois eu penso que esta é a era áurea. Com certeza eu teria amado estar aqui durante o tempo de sua visita à terra, o tempo de Jesus, né? Mas ainda assim creio que este agora é um tempo maior. Meu Deus, é maior do que o tempo que Jesus esteve aqui, porque é o tempo em que ele está vindo para levar o povo que ele redimiu, aproximando-se da ressurreição, quando todos os redimidos surgiram. Que oportunidade gloriosa nós temos de falar a um povo moribundo, tempo grandioso, estamos entusiasmados com isso. E sabemos que a história está se encerrando. A história do mundo logo findará. Então, entraremos em um novo dia, no grande milênio. Como crente, eu creio no milênio. Um reinado milenar com Cristo, 1000 anos sobre a terra. O retorno físico do Senhor Jesus. Por que ele fala de um retorno físico? Porque ele tem um retorno espiritual, que é o que aconteceu agora, né? Então, um retorno físico do Senhor Jesus para levar um povo físico glorificado pelo seu sangue purificador.
não vai haver um arrebatamento. Vai sim, físico, vai sair corpos físicos daqui. Aleluias. Não vá deixar ninguém falar nada contrário, não, porque você vai ver o que foi a responsabilidade que eu estava meditando domingo, enquanto o pastor Roldão estava pregando, estava pensando no que estava acontecendo. Nós tivemos um grande momento de muita alegria no sábado, e aquilo foi glorioso, e a mensagem foi gloriosa, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Deus estava dizendo para você, olha, é sempre, enquanto você precisar de benignidade, de bondade, de misericórdia, vai ter, com certeza. Então te apresenta toda aquela graça, e agora domingo ele chama-nos para uma responsabilidade. Mas para qual responsabilidade que ele nos chamou? O que ele queria nos mostrar? Ele mostrou que nós tivemos um aviso. Até eu creio que 2 pessoas me perguntaram, pastor, lá em Amós falou que 2 anos antes do terremoto o profeta veio e avisou. Sim, aqui também os 2 anos pregados pelo pastor Roldão foi um tempo. Não quer dizer que é 2 anos. Aquele tempo ali é um figurativo, assim como o irmão Brana não chama Amós, chama? Não. Mas ele, ao pregar ali, ele estava falando de um Amós nosso, não é? Assim como o irmão Brana não chama Elias, mas é nosso Elias, não é? Assim como o irmão Brano não chama Eliezer, mas ele é o Eliezer desse tempo que está. Então ali ele fez aquela figura e encaixou o profeta ali, nos anunciando que haveria um grande terremoto, e esse terremoto é um impulso que tira a noiva daqui. Então nós ficamos advertidos, vai haver um terremoto. E aí, irmãos, vamos entender uma coisa: vai haver terremoto, vai ter bomba, para uma bomba acontecer, o que precisa de ter? Um conflito, que é chamado guerra. Então tem um conflito, nada dessas coisas nos atingirá? Atinge. Mas atinge, você foi avisado. Não deveria atingir. Covid atingiu a gente? Atingiu, lógico que atingiu. Muitos irmãos até partiram, muitos tiveram enfermidade. Problemas cardíacos nos atingem? Atinge. Câncer atinge alguém? Atinge. Não, mas não pode. Mas câncer também pega só pecadores. Morreu do que o nosso pastor? Agora, nos pega de surpresa nós achar que cristão não tem essas coisas? Tem, por isso vem a advertência. Agora, se vai ter uma bomba, a bomba não sai do nada, ninguém chega lá e aperta um botão. A bomba sai por causa de um conflito. Esse conflito pode resvalar nas nossas vidas? Pode. Como que pode? Pode, porque se dá uma guerra tem um problema econômico. O nosso país está dentro de um problema econômico. Vocês que estão no mercado de trabalho sabem que tem as dificuldades, tem muita coisa e tem influência de guerra, não é? Então tem uma guerra. Rússia e Ucrânia não é uma coisa que nos atinge diretamente, mas Estados Unidos é uma coisa que atinge muito diretamente. China atinge muito diretamente. Por quê? Porque são parceiros comerciais. Então dá um problema lá. Eu creio que aqui no nosso país é um país bem neutro aí. O Benjamin Netanyahu, que é primeiro-ministro de Israel, ele chamou o nosso país de um anão diplomático. Ele queria dizer assim, esse país zico aí não é nada.
diplomaticamente, é verdade, a gente é muito neutro, não tem muita influência. O que nós temos aqui é riqueza natural que o mundo tem olhares. Então, esse lugar não é um lugar de alvo de guerra, não. Se for para a guerra, é para tomar nossos terrenos, nossas riquezas e tal, mas não é um lugar de conflito, não. Então, não vai nos atingir. Eu não penso que aqui vai ter uma guerra e que vai levar seu filho. Se tiver que ir, é por causa de os tratados. Aí tem a OTAN, por exemplo, que o país faz parte, vai emprestar soldados para uma guerra fora e tal, pode não ter sim. Mas econômico, não tem como não acontecer. O seu maior parceiro, os maiores parceiros que o nosso país tem comercialmente, Estados Unidos e China. Por que eles? Porque eles são lugares que consomem muito. E nós exportamos carne, nós exportamos minério. Minas Gerais, por exemplo, se a China parar de comprar minério, Minas Gerais para. Não é? Café, nós somos exportadores, exportamos carne também. Então, eles param. Os Estados Unidos agora vão colocar uma taxa lá em cima dos produtos nossos para chegar lá. Isso vai ter algum reflexo aqui? Tem um reflexo aqui. Então, é isso que nós observamos. Vai ter uma guerra. E aí nós podemos ter desemprego, podemos ter questões de saúde, as coisas chegam sim. Aí acontece um terremoto, acontece uma bomba, essas coisas chegam em nós também. Aí eu achei que ia ficar tudo muito tranquilo, a gente ia ser arrebatado no culto de escola dominical, cantando Povo Eleito, né? Povo eleito, caminhando, foi arrebatado todo mundo. Se tiver numa hora de culto, pode ser. Mas pode ser também um povo eleito lá no CTI, pode ser um povo eleito lá num trabalho, povo eleito. Não, o que nos deixa feliz é eu sou eleito, aonde eu estiver, não importa. Qualquer lugar que eu estiver, eu sou o eleito, e o eleito vai sair, né? Agora, que problema vai ter? Com toda certeza nós vamos ter problema. Mas a advertência não está vindo para isso. Olha a nossa advertência. Paulo está aqui dando uma ilustração em nossa escritura sobre a lei e a graça, e exemplificando isso como casamento e divórcio. Essa passagem raramente é pregada porque mais ou menos diz respeito a casamento e divórcio, mas também diz respeito a uma parte maior de casamento e divórcio, como ele está tentando colocar em ordem aqui, que nós, como igreja, não podemos estar mais casados com o mundo e com Cristo ao mesmo tempo, e estarmos em uma situação legal e legítima quanto a isso. Entende a advertência para a esposa? Os dois cultos de final de semana, um cortejo e depois uma advertência. Olha, vai acontecer um problema aí, eu não posso ter alguém que está meio lá, meio cá. Tanto quanto pode ser para uma mulher estar vivendo com o marido enquanto ela tem um marido vivo. Tenho meus próprios pensamentos sobre isso e creio que a Bíblia diz que o que a Bíblia diz é verdade. Mas eu também creio, é o que eu creio, que isso revela um dos grandes mistérios da profecia. Espero que o Senhor nos ajude nessa noite enquanto entregamos isso ao nosso povo que nos aguarda em todo o país. Foi dito uma vez, eu estava lendo, escrevi essa nota relacionada a isso, não consigo me lembrar exatamente do livro em que está, mas eu tenho certeza de que é isso mesmo. Que um dos livros que li sobre o Sr. Moody em Chicago, temos uma grande igreja ouvindo em Chicago também, que o Sr. Moody, após ler Romanos 7, correu à rua e o primeiro homem que ele encontrou, ele perguntou: "Você conhece a graça?" E o homem respondeu: "Que graça?" O Sr. Moody disse: "A graça de Deus." Isso o emocionou profundamente quando ele viu como a graça nos separou da lei. E qual foi o papel que a graça desempenhou? Bem, agora algo que eu quero fazer é que quando
Eu sempre disse às pessoas que quando cruzar a linha para o outro lado, eu gostaria de me levantar e cantar: graça maravilhosa, quão doce som, que nós conhecemos aqui, sublime graça do Senhor, é cantado, graça maravilhosa, quão doce canção, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Aleluia, porque é pela graça que somos salvos, e não pelo que podemos fazer. O que podemos fazer, o que quer que façamos, não é contado para nós. É a graça que nos salva. Pela graça sois salvos por meio da fé. Permita-me acrescentar a esta mulher graça, permita-me colocá-la na Bíblia também como é chamada a senhora eleita, essa senhorita, graça sobre a qual vou falar. Vocês sabem, a Bíblia declara esse AA significa para a senhora eleita. Isso, se você notar, eleita vem das palavras senhora eleita. Uma senhora foi escolhida dentre todas as outras, como a virgem foi escolhida para trazer o corpo de Deus à terra. Ela foi uma mulher eleita. Deus escolheu Maria, e Deus também escolheu uma senhora eleita, a qual é sua noiva. Ela é a escolhida. Espero que sejamos membros dela nessa noite em todo o mundo, ou melhor, em todo o país. A ilustração aqui mostrando o relacionamento da noiva com Cristo, a senhora eleita, e como ela deveria ser levada a Ele, de onde ela viria, e como ela seria levada a Ele. A igreja aqui na ilustração que temos diante de nós é representada por uma mulher. Ora, a mulher é sempre um tipo da igreja, porque a igreja é considerada a noiva. Uma noiva, ela é a noiva do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Sempre, se você notar, observe as condições e a conduta das mulheres e você verá onde a igreja está. Agora, algumas dessas observações podem parecer estranhas para alguns de vocês, mas são complementares à mensagem que tenho do Senhor, que estou tentando levar às pessoas. O irmão Brana está pregando um assunto e aí ele põe uma observação ali no meio. Ah, mas que estranho. Eu falo, não, eu preciso, isso é um complemento. Observe tudo no natural, como está acontecendo, a natureza, e note isso, o mesmo acontece com o espiritual também. Assim, se vocês olharem a conduta das mulheres no mundo de hoje, observe a conduta mundana da igreja hoje. Só observe. Também, claro, a conduta da noiva espiritual, a igreja. Vem, observe isso também, porque assim chamada, a natural assim chamada, alega ser a noiva. Agora, por favor, deixe-me falar novamente à assembleia local. Não se sintam mal, estou falando a todos através do país, para os que eu considero a senhora eleita. Então, se houver ministros que não concordem, bem, apenas mantenha a calma por um momentinho, veio. Note, esse caráter, quando vocês, mulheres, entrando em alvoroço, simplesmente fazendo o que querem, prestem atenção, a igreja está fazendo a mesma coisa. Observe, mas quando a noiva espiritual começa a ter um reavivamento, quando ela começa a voltar e se alinhar com a palavra de Deus, observe novamente, veja como as Escrituras, nesse tempo, haverá uma mensagem que se espalhará para alcançar essa noiva, essa mulher eleita. Pois assim como o mundo, Satanás, o enganador que enganou a primeira noiva para pecar contra Deus,
por descrer de sua palavra. E agora, em nossos dias, ao vermos a igreja natural, com seu evangelho intelectual, afastando-se cada vez mais da palavra, com o evangelho social, constatamos que as mulheres do mundo nas ruas, membros de tais igrejas, estão se comportando da mesma forma nesse ambiente. Não se pode falar nada a elas. Elas perderam todo o senso de decência comum. As pessoas perderam. Vê? E é assim que a igreja se comporta. E você pode ver que ela está indo direto para o concílio ecumênico, com toda a certeza do mundo, e direto para Roma o mais rápido que pode ir. Veja, porque isso está profetizado, e ali está ela. Esse é o seu comportamento. Mas então observe novamente a igreja espiritual como aquele grupo de pessoas chamadas os eleitos através de cada reavivamento. Como Martinho Lutero, aconteceu o mesmo na Reforma, aconteceu a mesma coisa na época de João Wesley, aconteceu a mesma coisa quando os pentecostais começaram. Eles colocaram as mulheres de volta em linha com a palavra, e então elas se afastaram. Ali ele volta diretamente ao caos. Mas então, no tempo em que as pessoas estão prontas para se alinharem, há uma mensagem que surge, e elas se alinham com ela, com a mensagem. Lutero foi o mensageiro de um tempo, o da justificação, e a igreja se alinhou com ele, alguns deles. Os demais continuaram. O Wesley veio com a santificação, e a igreja se alinhou com ele. Os pentecostais vieram com a restauração dos dons, e a igreja se alinhou com isso. Os eleitos daquele dia. E então se definhou, voltando diretamente para o denominacionalismo, e seguiu com o restante deles. Todos fizeram isso sucessivamente. Mas repare, agora, quando as pessoas começam a tentar se alinhar com a palavra, surge uma mensagem fresca da palavra de Deus diretamente para o povo. Aí lembramos então dos nossos 2 cultos. Oh, você não pode pensar que a grande bênção que você tem é só ficar feliz e eufórico e dançante. Não. Deus vem e te dá essa graça, mas Ele tem uma mensagem para te falar. Ele diz assim: olha, você está responsável para com a palavra de Deus, para não se afastar dela nem 1 milímetro. Porque afastar dela é adultério espiritual, vai trazer a morte. Então, acalme-se. Acalme-se. Nós vamos ver o profeta falando aqui, mas ele diz assim: então, mulheres, não fique toda agitadona. Uma esposa, ela tem o seu momento de alegria extrema com o seu esposo, mas ela tem suas responsabilidades. Não tem? Ela tem uma casa que cuidar, ela tem uma família que cuidar, ela tem uma vida econômica dentro daquela casa que ela deve cuidar, ela tem o ensinamento de filhos que ela deve cuidar, ela tem que ter sobriedade nessas coisas. Ela não pode. Por isso, qual é o grande mal que a televisão fez para o mundo? Porque a televisão apresentou um perfil de mulher que parece que é só aquele momento. As mulheres é aquele tipo de coisa. É meio que avançando num homem com uma alegria inalcançável por qualquer coisa, e aquilo é que é mulher. Qualquer pessoa, mulher ou homem, que pensar que aquele é um perfil de relacionamento, morre. Está condenado. Por quê? Porque aquilo não acontece. Não, a nossa vida ela é muito mais seriedade do que aquela loucura ali, irmão. Brano, conta que essas mulheres em Hollywood, essas loucuras, e aí nós podemos dizer aqui de novelas, de filmes, de coisas assim, isso não acontece. Então o sujeito tem uma visão de que esposa é aquilo. Espiritualmente Deus estava mostrando assim: a minha igreja não é essa loucura. Ela tem uma alegria sóbria.
ela tem uma alegria consciente. Ela vai dar na guerra feliz. Nós vamos vencer. Nós somos eleitos, a vitória é nossa. Ela passa no funeral feliz. Ela passa a doença feliz. Ela tem essa consciência das coisas. Não está em loucura. Mas nós achávamos que a vida mesmo, vida cristã, eu lembro de quando os jovens voltaram de Campo Grande e achavam que todo culto tinha que, sim, eu pularei, oh glória, sim, eu pularei. Nossa, aquilo que foi maravilhoso. Aquilo é uma permissão de Deus, é um momento. Mas a estrutura, o resultado da palavra, é uma estrutura. Aí nós poderíamos dizer assim, mas o profeta irmão Brandt diz que a igreja está baseada em Atos 2. Sim, Atos 2 aconteceu a descida do Espírito Santo, o povo explodiu. Não foi uma alegriazinha não, foi uma explosão. Daqui a pouco Pedro sobe num lugar e ajusta a coisa aqui, a partir do parágrafo 3, do capítulo 3 de Atos. Aquela é uma igreja perseguida, mas com alegria, morta, presa, mas com alegria, com estrutura, preso cantando, com os pastores presos orando em casa cantando. Pedro está preso, o povo está reunido. Paulo e Silas está preso, está cantando para os presos ali, convertendo carcereiro. Mas e aquela alegria de correr na rua? Nunca mais. Foi um dia. Por isso você tem que ter a convicção de que recebeu e guardou. Daqui para frente você está a partir de agora com essa alegria para o resto da sua caminhada. Mas que alegria que eu recebi, isso. E agora vai lá e fala, o meu Deus é aquele Deus que eu recebi lá, e Ele me mandou vir aqui, e eu posso passar por mares, fogo e espada, e problemas, e dificuldade, terremoto, a guerra, as coisas econômicas. Eu fui advertido. A advertência para mim foi a melhor coisa que eu recebi. Eu já sabia que eu ia passar por isso mesmo. Então, mas por que você está tão forte assim? Eu sabia que eu ia passar por isso. Alguém falou comigo antes que acontecesse. Essa é a mensagem, essa é a graça de ter um profeta. Você não está iludido com um não sofras mais, com uma campanha que agora o presidente vai ser do nosso lado, agora não sei que lado. Nós não temos lado, nós estamos olhando para cima de onde vem nosso socorro. Estamos indo embora disso aqui. E aí a advertência foi, não deixa adulterar a palavra que vai chegar para você. Não deixa ninguém mexer nisso aí, não. Aleluias. Aí ele diz assim, temos famílias, todas as famílias aqui estão acostumadas com isso. Às vezes, tudo corre bem para você durante anos. Então, de repente, você chega a um período que, como dizemos muitas vezes aqui no sul, quando chove, desaba. Tudo dá errado. Você está passando por uma noite, então há um amanhecer. E depois uma noite. Tudo funciona em continuidade. Consegue captar o que o profeta está dizendo? Está muito bem, tem um problema. Mas isso era normal. O profeta Paulo está falando aqui que uma mulher não pode se casar novamente até que seu primeiro marido esteja morto. Ela não pode voltar a se casar enquanto seu primeiro marido estiver vivo. Em hipótese alguma, de forma alguma. Ela deve permanecer sozinha enquanto seu primeiro marido estiver vivo. E se ela cometer tal pecado, será chamada adúltera. Estou falando do natural agora, para tipificar o espiritual. Se essa mulher cometer tal pecado, então ela é considerada uma adúltera. Se ela tiver 2 maridos vivos ao mesmo tempo, portanto, ao fazer isso, ela perdeu os seus direitos para com o Deus e o céu. Com certeza perdeu. Ela se torna uma excluída da economia de Deus, de acordo com as escrituras que acabei de ler. Assim é a igreja tentar misturar credos e denominações com a palavra de Deus. Ela não pode estar casada com uma denominação e ser a noiva de Cristo ao mesmo tempo.
ela tem que estar morta para um ou para outro. A lei diz aqui, há inúmeras leis na palavra de Deus e essa é a sua lei. Paulo está falando a mesma coisa aqui, ela não pode estar casada com uma igreja de credos mundanos e ser noiva de Cristo, porque uma é contrária à outra. E aí hoje eu estava lendo aqui e fui ler os credos, né? Deixa eu ver os credos, os dogmas, e ali todos os concílios, Niceia e vários concílios, e o que eles determinavam lá, e quando chega num ponto eles mudam aquilo e colocam, aquilo é o que a igreja estabeleceu e não pode ser diferente daquilo, e não importa se a Bíblia está falando contrário ao que está lá no credo, eles vão continuar no credo, né? Então você não pode estar casado com credos mundanos e ser a noiva de Cristo, porque uma é contrária à outra. Agora lembra, você diz, bem, nós cremos nisso, mas não cremos naquilo. Se você está casado com Cristo, Cristo é a palavra de Deus. Em São João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Cristo era a palavra viva, ele sempre foi a palavra e ainda é a palavra e sempre será a palavra. Ele era simplesmente a manifestação dos atributos de Deus, porque ele era o Filho de Deus, e qualquer filho é o atributo de seu pai. Assim como você estava nos genes de seu pai, no corpo de seu pai, quando ele era um jovem, você estava nele. No entanto, ele não podia ter companheirismo com você, porque ele não te conhecia. Mas então, através do berço de vida materna, você foi trazida à terra e se tornou imagem de seu pai. Então, ele pôde ter companheirismo com você. Deixa eu ler uma coisinha que eu achei interessante aqui, sobre os genes. Os genes são partículas diminutas, quer dizer, bem pequenas, que contém material genético, DNA, ácido deoxirribonucleico, e produzem proteínas responsáveis pela transmissão, pela determinação e transmissão dos caracteres hereditários. O gene do meu pai me fez ter umas características igual a dele. Aí você olha para a minha mão e lembra da mão do pastor Zé de Paula, falou, sua mão é igual a dele. É o gene dele. Algumas coisas são diferentes porque eu tenho a minha própria personalidade, o meu DNA, mas tem partículas na minha vida, na minha aparência, que lembra ele. Isso aqui parece demais com seu pai, por que será? Porque é meu pai, né? É o gene dele que está manifestado aqui. Eu não sou exatamente ele, né? Mas tem tanta coisa em mim que eu olho, às vezes um dia desse eu estava me olhando no espelho e falei assim, eu sou bem maior do que meu pai foi, né? Mas o meu corpo é igual dele. Eu vejo as coisas, olha a minha unha, interessante, é igual a do meu pai. Às vezes dou uma olhada do meu pé, esse pé aí é igual ao do meu pai. Esses dias eu estava olhando o Levi, eles falam lá, é o pé do vovô. Assim, o pé do Levi não é igual ao meu pé. O que aconteceu? É porque quando saiu do meu gene para formar o João, teve umas coisas que não se formaram no João, mas ficaram dentro do João. E agora saiu do Levi. E tem umas coisas do João que não vai sair no filho dele, mas vai sair no neto dele. Mas tem coisa do João que é minha, pura, não é? Por quê? Porque tem essa mistura da esposa com o marido e tal, mas tem um negócio que sai lá. O dia que vocês tiverem a oportunidade, vê o Levi andando. Ele anda igual quem? Anda igual o vô. A mesma coisa. O João não anda igual eu. O Levi anda igual eu. Como é que passou?
Isso passa é porque ele resolveu parecer um pouquinho. Não, isso aqui passou no Gênesis. Se nós somos formados dos genes de Deus, conseguiram entender umas coisas aí? Passou, falei, interessante, isso aqui não tinha naquele, mas tem nesse, isso aqui... Aquele tem uma coisa, uma característica, esse aqui tem uma outra característica, esse aqui tem uma outra, mas foram pequenas partículas que vieram e tem um momento que a pessoa fala, é Deus. Aparece demais Deus, tem muita coisa, em alguma ação sua, é um atributo de Deus. Não passa tudo, está tudo bem, não tem problema. Vocês não podem dizer assim, não, quando eu vejo o senhor lá no púlpito, é o pastor Zé de Paulo escritinho. Não é não, eu sei muito bem que eu tenho um monte de diferença. Mas eu sei um tanto de coisa que eu sei, que quem sabe vocês não podem saber, não veem, não, que eu sei exatamente Ele. Tem muita coisa que eu sei que é Deus em mim que você não sabe. Tem muita coisa que é Deus em você que eu não sei, mas você sabe. Eu falo, isso aqui é Deus. O mundo pode não ver, mas isso aqui é Deus. Fala, você nunca viu meu pai descalço? Eu vi. Então, quando eu olho para o meu pé, eu falo, né? Você não, o que você reparava no meu pai? Você reparava a face dele quando estava aqui. Eu não, eu vi o meu pai lá, às vezes eu me olho lá e falo, olha lá o seu Zé. Ele não gostava que nós chamava ele de seu Zé, não. Ô, seu Zé, filha, eu sou o pai dele, eles estão brincando comigo de seu Zé. Mas tem muita coisa assim, agora, mundo, você não viu o poderoso Deus desvelado diante de nós? Como é que você vai ver detalhes nossos que é só desvelado que aparece? Compreender isso? O que eu falei? Vocês nunca viram meu pai descalço, né? Meu pai estava sempre calçado aqui. Eu vi e eu sei. Então eu assemelho o meu pé ao pé dele. Tá? O poderoso Deus desvelado diante de nós. O irmão Brando diz assim: ele só se desvela diante da sua esposa. Como é que você vai saber que isso aqui é característica de Deus que você nunca viu ele desvelado? Só eu que sei. Por quê? Porque eu vi ele. Aleluia. De onde veio? Do gene dele que transmitiu para mim, que transmitiu para o seu povo. É bom isso?